pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a mestranda Ana Cristina e eu faço parte do grupo de estudos Foucaultianos em Educação, o GEF, coordenado pela professora Bárbara Garré. Esta aula apresentada é um produto educacional, que é um requisito do Programa de Mestrado Profissional em Educação e Tecnologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ao todo, serão 3 aulas ministradas que têm como objetivo apresentar algumas possibilidades de discussão na área da educação. Vamos nessa? Nessa primeira aula, então, eu proponho não apenas apresentar o eixo central do meu interesse de pesquisa, mas também de promover alguns tensionamentos capazes de suscitar reflexões e também inspirações para posteriores investigações. Afinal, os diferentes artefatos culturais que nós consumimos cotidianamente, sejam eles filmes, livros, novelas, séries ou, como no caso desta pesquisa, as produções musicais, são atravessados por e ressignificados a partir das perspectivas teóricas e analíticas dos estudos culturais. Importante salientar também o que nós estamos entendendo por artefatos culturais. Então, nós entendemos como um conjunto de elementos e práticas culturais que geram significados e moldam, modos de ser e de viver em um determinado contexto histórico. Além disso, nessa aula a gente vai abordar a música a partir da sua inserção nesses estudos culturais, entendendo a música como um artefato cultural derivado de uma vasta diversidade de estilos e origens que tem estado presente no Brasil desde os primeiros registros históricos. Apresentamos ainda, posteriormente, o nosso referencial teórico adotado para embasar a análise e também a conceituação do feminejo, o problema de pesquisa e as questões que vão nortear a nossa investigação. Tudo isso a gente vai trabalhar ainda nessa aula como uma introdução para posteriormente aprofundarmos os conceitos nas aulas que virão a seguir. Bom, e sobre o nosso referencial teórico? Essa pesquisa ela está situada nos estudos culturais pós-estruturalistas. Os estudos culturais, eles entendem que a cultura é uma forma fundamental de estruturarmos e organizarmos a nossa sociedade. Sobre isso, a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Agora, o nosso principal interesse é introduzir o nosso principal referencial teórico, o filósofo francês Michel Foucault. Então, esse autor, ele me ensinou muitas coisas, e uma delas foi que o trabalho filosófico deve potencializar o nosso próprio pensamento e também colocar em suspeita alguns valores que me eram particularmente, até então, antes de iniciar essa pesquisa, algo tão natural. Então, com isso, eu fui entendendo o significado e a expressão que a autora Rosa Fischer nos fala tanto, que é a paixão de trabalhar com Michel Foucault. Os conceitos de Michel Foucault, eles são utilizados como ferramentas analíticas que nós podemos utilizar como vai nos convir na pesquisa. Então, não temos um método fechado. Os nossos conceitos Foucaultianos, eles são instrumentos que podem ser usados de formas diferentes, dependendo do objetivo da pesquisa. Para isso, eu vou ler rapidinho uma passagem da autora Oksala, que nos diz que Foucault concebia seus livros como caixas de ferramenta que os leitores poderiam vasculhar em busca daquela de que precisavam para pensar e agir. Uma pedra pode servir tanto para pregar um prego, quanto para quebrar uma vidraça. Ou seja, nós podemos utilizar as ferramentas Foucaultianas de acordo com aquilo que nós vamos precisar para a nossa pesquisa. Por isso é muito interessante utilizar esse método. Bom, e também vou utilizar uma passagem de um autor que eu gosto muito, que é o autor Deleuze, que nos diz que quando as pessoas seguem Foucault, quando tem paixão por ele, é porque ele tem algo a ver com ele, com seu próprio trabalho, na sua existência autônoma.
Não é apenas uma questão de compreensão ou de acordes intelectuais, mas de intensidade, de ressonância e de acorde musical. Então, ao longo das aulas, a gente vai trabalhando um pouquinho os conceitos de Michel Foucault e as formas, né, pelo menos as que eu utilizei na minha pesquisa e que de repente pode servir de inspiração para outras pessoas, para outros pesquisadores. E como problema de pesquisa, eu busco compreender de que modo as músicas do feminejo acionam e reatualizam discursos sobre as mulheres, com foco, claro, nas canções da Marília Mendonça, já que a cantora foi uma grande precursora do movimento feminejo. É importante destacar que, na minha concepção, o pesquisador ele precisa trabalhar com temas que o atravessem e o inquietam, de modo que a própria pesquisa se torne um espaço de suspensão das suas próprias verdades. Nesse sentido, a investigação acadêmica ela vai se configurar como um movimento de problematização, permitindo, assim, que nós mesmos revisitemos os nossos saberes. Como aponta o Veiga Neto, que é um autor que trabalha bastante com Foucault, nas palavras do autor, trata-se de exercitar o nosso próprio pensamento, ou seja, é um exercício de pensar, que configura um convite constante aos nossos questionamentos e a uma reflexão mais crítica. Então, a fim de responder ao problema de pesquisa exposto anteriormente, eu busquei fazer algumas questões norteadoras que pudessem me auxiliar nesse percurso investigativo. Como essa pesquisa ela tem como referencial teórico Michel Foucault, conforme nós já falamos também anteriormente, essas perguntas a seguir elas são baseadas em suas ferramentas, como a ferramenta de poder, modos de subjetivação e verdade, que são conceitos a serem trabalhados na próxima aula. Então, as questões que eu escolhi para nortear a minha pesquisa, além do problema, serão de que modo as relações de poder operam nessas letras. Nesse caso, estou me referindo ao corpus discursivo a ser analisado na minha pesquisa. E que subjetividades se produzem a partir dos ditos sobre as mulheres nas letras musicais analisadas. E, por fim, que verdades sobre as mulheres são reafirmadas a partir das letras de música do gênero feminejo. Chegou o momento de nós falarmos um pouquinho sobre a música. Na minha pesquisa, eu escolhi trabalhar com letras de música como meu corpus analítico, porque eu estou entendendo a música enquanto uma pedagogia cultural. Como assim uma pedagogia cultural? Ela é uma pedagogia porque ela vai ensinar modos de ser sujeito. É importante salientar que a gente só teve essa compreensão a partir da virada cultural, que foi o momento em que nós começamos a compreender o papel central tanto da cultura quanto da linguagem na vida humana. E começamos também a compreender que toda a prática social ela é sim significativa e ela não pode ser desprezada. Pelo contrário, ela precisa ser pensada e também problematizada. Então, esse deslocamento teórico foi o que abriu espaço para que as manifestações culturais, como a música, elas sejam compreendidas como esses artefatos culturais que devem ser tensionados, porque eles ensinam diversos modos, tanto de ser homem quanto de ser mulher, nessa sociedade binária em que vivemos. Ou seja, essa pedagogia cultural, ela participa ativamente na formação das nossas subjetividades. Bom, chegamos então ao feminejo, né? Eu falei tanto de feminejo, mas o que é, na verdade, esse movimento? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, o movimento musical que eu abordo nessa dissertação é o feminejo, que é uma subdivisão do sertanejo universitário, só que cantado por mulheres. Então, o sertanejo, né, que foi esse gênero escolhido na pesquisa, foi pela relevância midiática e popular ao longo dos anos. Então, conforme eu destaco em algumas reportagens midiáticas que eu vou inserindo ao longo da dissertação, o sertanejo é um dos ritmos mais ouvidos no Brasil atualmente. Isso justifica a relevância da pesquisa. Isso também é muito importante que o pesquisador demonstre
por que ele está pesquisando a temática escolhida. E é claro que tem um certo atravessamento pessoal, afinal eu cresci ouvindo sertanejo, então é algo que para mim é muito importante entender um pouquinho e também problematizar muito daquilo que eu vinha ouvindo ao longo dos anos, principalmente porque eu escutava bastante a cantora Marília Mendonça, chamada Rainha da Sofrência pelos seus fãs. Então, apesar do meu foco ter sido as músicas específicas da Marília, eu também trago a emergência do sertanejo como um todo e também as possibilidades de emergência do feminejo. Por quê? Muito tempo atrás, o sertanejo ele era hegemonicamente masculino, né? Então, com exceção de poucas mulheres que a gente vai comentar aqui, a maioria das duplas eram compostas por homens. Então, na minha pesquisa, à luz dos ensinamentos do Michel Foucault, eu proponho um diagnóstico do presente, ou seja, para a gente entender o feminejo hoje, é primeiro preciso entender como é que o sertanejo ele foi passando por certas modificações históricas. Primeiro ele passou lá do sertanejo caipira e se dividiu, né, num sertanejo romântico, para depois passar para o sertanejo universitário e depois o feminejo. Então eu vou trazendo na minha pesquisa alguns recortes que eu colho sobre algumas cantoras que ficaram muito em evidência na mídia. Claro, sem apagar a existência de outras cantoras que talvez não tenham sido mencionadas no capítulo em questão. Então, eu trago algumas cantoras importantes, né, até para as épocas em que não se ouviam muitas duplas femininas. Então, a primeira delas é Inesita Barroso. Ela foi uma apresentadora, uma pesquisadora, uma cantora, uma atriz. Ela fez tanta coisa e também se destacou por divulgar a cultura brasileira, especialmente a cultura caipira, lá na década de 50, e se destacou com a música Marvada da Pinga. Em 1947, numa época meio similar, também se destacaram uma dupla chamada Mari e Marilene. Então, as irmãs Galvão, né? Elas reinterpretaram uma música bem conhecida chamada de Beijinho Doce. Já na década de 80, nós tivemos a dupla Marcianas, né? Que são formadas ali pelas irmãs Celina e Ivone. Depois, na mesma época, teve também a cantora Roberta Miranda. Ela é bastante conhecida até hoje, ela ainda canta, e ela ficou bastante conhecida nessa época pela música Sua Majestade o Sabiá. Bom, depois, lá por 2008 e 2009, surgiram algumas mulheres na música sertaneja. Em 2008 surgiu uma dupla chamada Maria Cecília e Rodolfo. Em 2009, Paula Fernandes começava a fazer sucesso. E em 2011 surgiu Taeme e Thiago. Mas até então não se falava, né, num grupo de mulheres chamado de feminejo. Foi a partir ali de 2011, com a Nayara Azevedo, que esse feminejo começou a ser cogitado, né? Que ele começou a ser mais falado na mídia. Então, a Nayara Azevedo se destacou com a música Coitado, que foi uma resposta a uma música chamada Sou Foda, de um grupo chamado Avassaladores. E a partir daí, outras mulheres começaram a se destacar também, como a Simone Simaria, Marília Mendonça e a Maiara Maraíza. E claro que o nosso destaque vai ficar com a Marília Mendonça. E por fim, o objetivo dessa aula introdutória foi de demonstrar alguns movimentos de pesquisa realizados, né, na linha de estudos culturais e como nós podemos problematizar alguns artefatos que são pedagogias culturais, ou seja, que ensinam determinados modos de vivermos as nossas vidas. Porque os ditos que circulam nas músicas, nos filmes e
dos outros artefatos que circulam no nosso dia a dia, vão nos ensinando determinados comportamentos e verdades que nós podemos aceitar ou refutar, mas primeiro precisamos pensar sobre elas. E agora eu vou deixar algumas referências de alguns autores que foram citados nessa aula. Até a próxima aula, em que nós iremos abordar algumas ferramentas conceituais do nosso filósofo Michel Foucault. Até mais!